Cartas eternas. Cartas que atravessaram o tempo, escritas por alguém que nunca esqueceu. E se o amor não terminasse com a morte? E se existisse uma promessa capaz de vencer séculos, apenas para encontrar você novamente? Hoje, você vai descobrir uma história onde nada é coincidência. E onde cada palavra pode despertar memórias da sua própria alma. Capítulo 1 – As cartas que não eram para existir. O vento daquela tarde parecia carregar algo diferente. Não era apenas o frio suave que atravessava as ruas antigas da cidade, havia uma sensação estranha no ar, como se o tempo estivesse tentando sussurrar algo que ainda não podia ser dito. Lucas percebeu isso no instante em que parou diante da pequena livraria. Ele não costumava entrar em lugares assim. Na verdade, sua rotina era sempre a mesma: trabalho, casa, silêncio, e uma sensação constante de que algo faltava, embora ele nunca soubesse exatamente o que. Mas naquele dia, seus passos simplesmente pararam. Como se algo o tivesse chamado. A fachada da livraria era antiga, com madeira desgastada e uma placa quase apagada pelo tempo. As letras ainda podiam ser lidas com esforço. Memórias e relíquias. Lucas franziu a testa. Estranho, murmurou, quase sem perceber. Ele nunca tinha visto aquela loja antes. E ainda assim, sentia como se já a conhecesse. Por alguns segundos, hesitou. Mas havia algo mais forte do que a dúvida. Uma espécie de impulso, uma familiaridade inexplicável. E então ele entrou. O sino na porta tocou suavemente. O cheiro de livros antigos envolveu o ambiente, aquele aroma de papel envelhecido, histórias esquecidas e tempo guardado entre páginas. Era um lugar silencioso. Quase sagrado. Atrás do balcão, uma senhora idosa levantou os olhos lentamente. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque simples, e seu olhar, havia algo profundamente atento nele. Como se ela não estivesse apenas olhando para Lucas, mas reconhecendo-o. Eu estava esperando você, disse ela, com voz calma. Lucas sorriu, sem jeito. Acho que a senhora deve estar me confundindo. A mulher não respondeu imediatamente. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem confirma algo que já sabia. Algumas pessoas chegam exatamente no momento em que precisam chegar, mesmo sem saber porquê. Lucas sentiu um leve arrepio. Aquilo era estranho demais. Eu só estava passando, respondeu, tentando parecer racional. Claro que estava. Silêncio. Lucas desviou o olhar, desconfortável. Decidiu andar entre as estantes para evitar aquela conversa estranha. Passou os dedos pelos livros, muitos deles com capas antigas, alguns sem título visível. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, escondida entre dois livros grossos. Não havia etiqueta. Nem preço. Nem qualquer indicação de que estivesse à venda. Ainda assim, ele soube. Soube que precisava abrir. Lucas olhou ao redor. A senhora continuava no balcão, observando-o em silêncio. Como se esperasse por aquele momento. Com cuidado, ele pegou a caixa. Ela era leve, mas parecia carregar algo muito maior do que seu peso. Seus dedos tocaram a tampa. E, por um instante, ele hesitou. Seu coração acelerou. Sem motivo aparente. Ou talvez, com um motivo que ele ainda não compreendia. Ele abriu. Dentro da caixa havia cartas. Amarradas com uma fita envelhecida, de um vermelho já desbotado pelo tempo. Lucas sentiu um aperto no peito. Uma emoção súbita. Inesperada. Como se algo dentro dele tivesse despertado. Ele pegou o pequeno maço de cartas. E sem saber por quê, seus dedos tremiam. Você encontrou, disse a senhora, atrás dele. Lucas virou-se, surpreso. Essas cartas são antigas. Muito mais do que você imagina. São de quem? A mulher sorriu de forma leve. Talvez sejam suas. Lucas soltou um riso curto.
Não, isso é impossível. É mesmo? O silêncio voltou a ocupar o espaço. Pesado. Denso. Quase vivo. Lucas respirou fundo e puxou a primeira carta. O papel estava amarelado. A caligrafia, elegante, delicada, como se cada palavra tivesse sido escrita com cuidado e emoção. Ele começou a ler. E no instante em que seus olhos tocaram a primeira linha, algo aconteceu. Seu corpo inteiro reagiu. Como um reconhecimento. Como uma memória que não era memória. Mas parecia ser. Meu amado. Lucas congelou. O coração disparou. Seus olhos percorreram as palavras com pressa, mas também com uma estranha reverência. Se você está lendo isso, então o tempo cumpriu sua promessa. Eu escrevi estas cartas não para o presente, mas para quando nossas almas se encontrarem novamente. O ar pareceu faltar. Lucas levou a mão ao peito. Era absurdo. Completamente absurdo. Mas... por que aquilo parecia tão familiar? Eu não sei em que época você estará, nem qual será o seu nome, mas eu reconheceria sua alma em qualquer lugar. Uma lágrima escapou, sem que ele percebesse. Lucas piscou, confuso. O que está acontecendo comigo? A senhora se aproximou lentamente. Algumas histórias não começam nesta vida. Lucas olhou para ela. Assustado. Isso não faz sentido. Nem tudo precisa fazer sentido para ser verdadeiro. Ele voltou os olhos para a carta. Cada palavra parecia ecoar dentro dele. Como se não estivesse apenas lendo, mas lembrando. Prometemos um ao outro que encontraríamos o caminho de volta. Mesmo que o tempo nos separasse, mesmo que o mundo mudasse, o amor encontraria uma forma. Lucas fechou os olhos por um instante. E por uma fração de segundo, viu algo. Uma imagem. Rápida. Confusa. Mas intensa. Uma mulher. Vestido antigo. Olhos cheios de vida. E uma sensação profunda de saudade. Ele abriu os olhos, ofegante. Eu vi alguém. A senhora sentiu, como se aquilo fosse esperado. As cartas não são apenas palavras, são pontes. Pontes? Entre aquilo que você foi, e aquilo que ainda precisa lembrar. Lucas segurou as cartas com mais força. Agora, não havia mais dúvida. Aquilo não era coincidência. Não era acaso. Havia algo ali. Algo maior. Algo que, de alguma forma, o envolvia. Quem escreveu isso? Perguntou, com a voz mais baixa. A senhora sorriu suavemente. E respondeu. Alguém que nunca deixou de te amar. O silêncio tomou conta do lugar mais uma vez. Mas agora, não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado. Mistério. E promessa. Lucas olhou novamente para as cartas. Sabia, no fundo do seu coração, que aquela era apenas a primeira. E que ao continuar lendo, nada em sua vida permaneceria igual. Capítulo 2 – A primeira revelação. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As horas passavam lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele, ou talvez, como se estivesse tentando dar espaço para algo despertar. O quarto estava silencioso. Mas dentro dele, havia um turbilhão. As cartas estavam sobre a mesa ao lado da cama. Ele as observava como quem encara algo impossível de ignorar. Algo que não deveria existir. E ainda assim, existia. Lucas passou a mão no rosto, tentando afastar a sensação estranha que insistia em permanecer. Isso não pode ser real. Mas, no fundo, ele sabia. Sabia que havia algo ali que não podia simplesmente explicar. Algo que não cabia na lógica. Se levantou devagar.
Seus passos foram quase automáticos até a mesa. E por um momento, ele apenas ficou ali, olhando. O coração começou a acelerar novamente. A mesma sensação de antes. Como se algo o chamasse. Como se as cartas esperassem por ele. Lucas respirou fundo. E pegou a segunda carta. A fita vermelha parecia ainda mais intensa sob a luz suave do abajur. Como se carregasse um significado além do que os olhos podiam ver. Ele desamarrou. Com cuidado. Quase com reverência. Abriu a carta. E começou a ler. Meu amor. Se estas palavras chegaram até você, então o tempo não foi capaz de nos separar como temíamos. Lucas sentiu o corpo inteiro reagir novamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Hoje escrevo com o coração apertado, pois sei que nossa despedida se aproxima. Mas não temo o fim, porque sinto, em cada parte do meu ser, que este não será o nosso último encontro. Lucas engoliu seco. Despedida? Do que aquela carta estava falando? Prometemos, sob o céu iluminado pelas estrelas, que nos encontraríamos novamente, não importa em qual vida, não importa em qual tempo. A respiração dele ficou mais pesada. E então... veio de novo. A imagem. Mais nítida desta vez. Ele viu um jardim. Antigo. Flores delicadas balançando ao vento. E ela. A mesma mulher. Agora mais próxima. Seus olhos. Tinham uma tristeza suave. Mas também uma certeza profunda. Como se soubesse que aquele não era um adeus definitivo. Lucas levou a mão à cabeça. O que é isso? Ele não estava apenas imaginando. Aquilo parecia real. Vivo. Como uma lembrança que não era dele. Mas, ao mesmo tempo, era. Se ao ler isso, seu coração apertar sem motivo, não tenha medo. É apenas a sua alma lembrando do que a mente ainda não alcança. Lucas parou. O ar ficou preso em seus pulmões. Era exatamente isso. Exatamente o que ele estava sentindo. Como alguém poderia ter escrito aquilo, séculos atrás, e descrever com tanta precisão o que ele vivia agora? Talvez você não se lembre do meu rosto, mas sentirá minha presença. Em sonhos, em detalhes, em lugares que parecerão estranhamente familiares. Lucas fechou os olhos. E sem perceber, uma lágrima deslizou novamente. Quem é você? Sussurrou. Mas, no fundo, ele já começava a temer a resposta. Meu nome pode não significar nada para você agora. Mas minha alma sempre soube onde te encontrar. O silêncio no quarto parecia pulsar. Como se o próprio espaço estivesse carregado de algo invisível. Lucas abriu os olhos lentamente. E pela primeira vez, sentiu medo. Não um medo comum, mas um medo profundo. De descobrir algo que poderia mudar tudo. De perceber que sua vida, talvez não fosse apenas aquilo que ele lembrava. Ele olhou novamente para as cartas. Ainda havia várias. Quantas histórias estavam guardadas ali? Quantas verdades? E, até onde aquilo iria levá-lo? Lucas se levantou. Andou até a janela. A cidade estava silenciosa, envolta pela escuridão da madrugada. Mas, de alguma forma, ele sentia que não estava sozinho. Como se, em algum lugar, alguém também estivesse esperando. Ele voltou a olhar para a carta em suas mãos. E decidiu continuar. Se você chegou até aqui, então preciso te pedir algo. Lucas prendeu a respiração. Não ignore o que está sentindo. Ele fechou os olhos com força. Era impossível ignorar. Procure pelo jardim. O coração dele disparou. Jardim. É lá que nossa história começou, e é lá que ela pode recomeçar. Lucas abriu os olhos rapidamente. O mesmo jardim que ele tinha visto. Não era coincidência. Não podia ser.
Confie, mesmo que pareça loucura. O amor nunca erra o caminho. A carta terminava ali. Sem assinatura. Sem explicação. Mas deixando algo muito claro. Aquilo estava apenas começando. Lucas ficou imóvel por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Mas não havia organização possível. Tudo estava mudando rápido demais. Ele olhou para o relógio. 3h17 da manhã. E mesmo assim, não sentia sono algum. Apenas uma urgência crescente. Uma necessidade de entender. De encontrar. O jardim, repetiu, em voz baixa. Onde? Como? Por quê? Mas, no fundo, uma certeza começou a surgir. Ele iria descobrir. Mesmo que isso significasse questionar tudo o que acreditava. Mesmo que significasse encarar algo que não podia controlar. Lucas pegou as cartas com cuidado. Guardou novamente na caixa. Mas agora, elas não eram mais um mistério distante. Eram um chamado. E ele sabia que não conseguiria ignorar. Porque, pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava vivo. E batia por algo que ele ainda não entendia. Mas que de alguma forma, já conhecia. Capítulo 3, O jardim onde o tempo não passa. O dia amanheceu silencioso. Mas dentro de Lucas, nada estava em paz. Ele quase não lembrava de ter adormecido. As cartas ainda estavam sobre a mesa, como se guardassem um segredo que pulsava, esperando ser revelado. O céu lá fora estava nublado. Um cinza suave, como se o mundo também estivesse em suspenso. Lucas passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. O jardim, murmurou novamente. Aquela palavra não saía da sua mente. Não era apenas uma sugestão. Era um chamado. E ele sentia isso, com uma certeza que não sabia explicar. Tomou um café rápido, quase sem perceber o gosto. Pegou a caixa de cartas. Hesitou por um instante. Mas, dessa vez, não havia dúvida. Ele precisava encontrar aquele lugar. Mesmo sem saber onde procurar. Mesmo sem entender o porquê. Assim que saiu de casa, algo estranho aconteceu. Seus passos não pareciam totalmente seus. Não era como se estivesse sendo controlado. Mas era como se estivesse sendo guiado. Lucas tentou ignorar a sensação. Mas quanto mais caminhava, mais forte ela ficava. Virou uma rua que nunca costumava passar. Depois outra. E mais uma. Sem pensar. Sem questionar. Apenas seguindo. Como se uma parte dele já conhecesse o caminho. O movimento da cidade diminuía à medida que ele avançava. Os sons se tornavam mais distantes. Mais suaves. Até que, finalmente, ele parou. Diante de um portão antigo. De ferro. Envolvido por trepadeiras que pareciam crescer ali há décadas. Lucas franziu a testa. Eu nunca vi esse lugar. Mas, no fundo, sentia que estava mentindo para si mesmo. Aquele lugar não era desconhecido. Era esquecido. O portão estava entreaberto. Rangendo levemente com o vento. Como se o tempo tivesse passado por ali, mas não completamente. Lucas empurrou devagar. O som ecoou de forma estranha. Quase como um sussurro. E então, ele entrou. O jardim era diferente. Não era apenas bonito. Era vivo de uma forma incomum. As flores tinham cores suaves, mas intensas ao mesmo tempo. O ar era leve. E havia um silêncio ali. Que não incomodava. Acalmava. Lucas deu alguns passos. E imediatamente, seu coração começou a bater mais forte. Não de medo, mas de reconhecimento.
Eu já estive aqui. As palavras escaparam antes mesmo que ele percebesse. Ele caminhou mais, observando cada detalhe. Uma árvore grande no centro, um pequeno caminho de pedras. Um banco antigo, de madeira, levemente desgastado. E então, a sensação veio com força. Uma onda. Como uma lembrança tentando emergir. Lucas levou a mão ao peito. Respirou fundo. E fechou os olhos. Por um instante, o mundo ao redor mudou. O jardim já não parecia vazio. Havia vida, movimento, risos ao longe. E então, ele a viu. A mulher. Mais nítida do que nunca. Vestida com roupas antigas, leves, que dançavam com o vento. Seus olhos eram os mesmos. Profundos. Cheios de algo que ia além do tempo. Ela estava perto da árvore. Sorrindo. Mas havia uma tristeza escondida naquele sorriso. Como se soubesse que aquele momento não duraria para sempre. Lucas tentou se aproximar. Mas algo o impediu. Como se existisse uma barreira invisível entre eles. Espera, ele sussurrou. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para ele. Com um olhar que dizia tudo. E ao mesmo tempo, nada. Então, a visão desapareceu de repente. Lucas abriu os olhos rapidamente. O jardim estava vazio novamente. Silencioso. Mas o impacto permaneceu. Isso não foi imaginação. Ele sabia. Sentia. Aquilo era real, de alguma forma. Lucas caminhou até a árvore. Seus dedos tocaram o tronco. E no instante em que o fez, uma nova sensação percorreu seu corpo. Mais intensa. Mais profunda. Como se algo dentro dele estivesse despertando. Fragmentos. Emoções. Promessas. Uma dor suave misturada com amor. Muito amor. Lucas respirou com dificuldade. Era forte demais. Ele se afastou lentamente. E foi até o banco. Sentou-se tentando entender. Mas não havia lógica ali. Apenas sentimento. E então ele lembrou da carta. É lá que nossa história começou. Lucas olhou ao redor. O coração acelerado. Então, foi aqui. A percepção veio como um sussurro. Mas carregada de verdade. Aquele lugar não era apenas um jardim. Era um ponto de encontro. Um elo, entre o que foi e o que ainda poderia ser. O vento soprou suavemente. E por um breve instante, Lucas teve a sensação de que alguém estava ao seu lado. Ele virou o rosto rapidamente. Mas não havia ninguém. Ainda assim, o ar parecia diferente. Quente. Presente. Como se ele não estivesse sozinho. Lucas olhou novamente para a árvore. E então percebeu algo que não tinha visto antes. Uma pequena marca no tronco. Quase imperceptível. Ele se aproximou. Passou os dedos sobre ela. E sentiu o coração disparar. Era um símbolo. Simples. Mas carregado de significado. 2 traços entrelaçados. Como se representassem 2 almas conectadas. Lucas ficou imóvel. A mente tentando acompanhar. Mas o coração já sabia. Aquilo não era coincidência. Nunca foi. Ele deu um passo para trás. Respirou fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, uma certeza tomou forma. Ele não estava apenas descobrindo uma história. Ele estava voltando para ela. E em algum lugar. No tempo ou além dele. Alguém também estava esperando. Capítulo 4 – O nome que o coração reconhece. Lucas ainda estava no jardim quando percebeu que o tempo parecia diferente. Não havia pressa. Não havia ruído.
Era como se aquele lugar existisse fora do mundo comum. Ele permanecia diante da árvore, observando o símbolo entalhado no tronco. 2 traços entrelaçados. Simples. E ao mesmo tempo, carregados de algo que ele não conseguia explicar. Seus dedos ainda repousavam sobre a madeira. E quanto mais ele permanecia ali, mais forte aquela sensação se tornava. Uma mistura de saudade e pertencimento. Como se aquele lugar fosse casa. Quem era você? Sussurrou, quase sem voz. O vento soprou suavemente. As folhas se moveram. E por um breve instante, Lucas sentiu novamente aquela presença. Ele virou o rosto devagar. E então, ela apareceu. Não como antes. Não distante. Não como uma lembrança fragmentada. Mas ali. Mais próxima. Mais real. A mulher estava a poucos passos dele. Vestia o mesmo vestido leve, em tons suaves, como se pertencesse a outro tempo. Seus cabelos caíam delicadamente sobre os ombros. E seus olhos. Havia algo neles que fez o coração de Lucas parar por um segundo. Reconhecimento. Puro. Profundo. Como se não houvesse separação entre passado e presente. Você, ele tentou falar, mas a voz falhou. Ela sorriu. Um sorriso calmo. Carregado de emoção contida. Você demorou, disse ela, com suavidade. A voz. Era como música. Familiar, de um jeito impossível. Lucas deu um passo à frente. Mas, novamente, algo o impediu. Não era uma barreira visível. Mas era real. Eu te conheço? Perguntou, confuso. Ela inclinou levemente a cabeça. Não com a mente. Mas nunca deixou de me conhecer com o coração. Lucas sentiu um aperto no peito. As palavras dela ecoaram dentro dele como algo que sempre esteve ali, esperando para ser lembrado. Quem é você? Por um instante, ela pareceu hesitar. Como se aquela resposta carregasse um peso maior do que deveria. Mas então, ela respondeu. Meu nome é Helena. O mundo pareceu silenciar. Lucas fechou os olhos por um breve segundo. E de repente, o nome não era estranho. Era íntimo. Como uma lembrança sussurrada. Helena, repetiu, lentamente. E, ao dizer, algo dentro dele se encaixou. Como uma peça que sempre esteve faltando. Ela o observava em silêncio. Como se esperasse. Como se soubesse que aquele momento era importante. Lucas começou, ainda tentando entender, nós nos conhecemos aqui? Helena olhou ao redor. O jardim. A árvore. O banco. E então voltou a olhar para ele. Foi aqui que tudo começou, e também onde prometemos não terminar. Lucas respirou fundo. O coração batendo forte. As cartas, foram você que escreveu? Ela assentiu levemente. Escrevi para você, mesmo sem saber quando iria lê-las. Mas como? Isso é impossível. Helena deu um pequeno passo à frente. E pela primeira vez, a distância entre eles pareceu diminuir. O impossível só existe quando esquecemos quem realmente somos. Lucas ficou em silêncio. As palavras dela não soavam como algo inventado. Soavam como verdade. Mesmo que ele ainda não compreendesse. Você, está viva? Perguntou, com cuidado. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos suavizaram. Mas havia uma tristeza ali. De uma forma, sim. O ar pareceu mais denso. Mais carregado. Lucas sentiu um leve desconforto. Mas não de medo. De emoção. Então por que eu não posso, ele hesitou, tocar você? Helena olhou para as mãos dele. Depois, para a árvore. E então, de volta para seus olhos.
Porque você ainda está lembrando. Lembrando do quê? Ela não respondeu. Não diretamente. Algumas verdades precisam ser sentidas antes de serem entendidas. Lucas respirou fundo. Frustrado. Mas, ao mesmo tempo, completamente envolvido. Era como se cada resposta abrisse ainda mais perguntas. E ainda assim, ele não queria parar. O que aconteceu com a gente? Perguntou, com a voz mais baixa. Helena desviou o olhar por um instante. Como se acessasse algo distante. Doloroso. Mas necessário. Nós fomos separados, antes de cumprir tudo o que nossa alma prometeu. O coração de Lucas apertou. Separados, como? Ela voltou a olhá-lo. E naquele instante, seus olhos estavam cheios. Mas não de tristeza comum. Era uma saudade antiga. Profunda. Pelo tempo, pelas escolhas, e por algo que ainda precisa ser corrigido. Lucas franziu a testa. Corrigido? Mas antes que ela pudesse responder, um som ecoou. Alguém se aproximando. Passos. Reais. Firmes. Lucas virou o rosto rapidamente. E pela primeira vez desde que entrou no jardim, viu outra pessoa. Um homem mais velho. De aparência simples. Mas com um olhar atento. Profundo. Como se enxergasse além do que era visível. Então, você finalmente voltou. Lucas ficou imóvel. Confuso. Como assim? O homem deu um leve sorriso. E seus olhos passaram por Lucas. E também por Helena. Como se pudesse vê-la. Já estava na hora, disse ele. O coração de Lucas disparou. Você, consegue vê-la? O homem não respondeu diretamente. Apenas caminhou até a árvore. E tocou o símbolo com calma. Algumas histórias não terminam, apenas esperam o momento certo para continuar. Lucas sentiu um arrepio. O mistério estava crescendo. E agora? Ele não estava mais sozinho nessa descoberta. Capítulo 5 – O Guardião das Promessas. O silêncio no jardim já não era o mesmo. Antes, ele acalmava. Agora, carregava respostas. E perguntas ainda maiores. Lucas permanecia imóvel, o olhar alternando entre Helena e o homem que havia surgido como se sempre estivesse ali. O coração batia forte. Mas não era medo. Era expectativa. Quem é você? Perguntou Lucas, com a voz firme, apesar da confusão dentro dele. O homem mais velho não respondeu imediatamente. Seus olhos, profundos e serenos, observaram Lucas com atenção. Como se analisassem não apenas quem ele era, mas tudo o que ele já havia sido. Eu poderia fazer a mesma pergunta, disse ele, com calma. Lucas franziu a testa. Eu sou Lucas. O homem deu um leve sorriso. Este é o nome que você usa agora. Agora. A palavra ecoou. O que isso quer dizer? Antes que o homem respondesse, Lucas olhou para Helena. Ela estava mais silenciosa agora. Mais distante. Como se algo naquela conversa a afetasse. Você sabe quem ele é? Perguntou Lucas. Helena hesitou. Seus olhos suavizaram. Ele sempre esteve aqui. Lucas voltou-se para o homem. Sempre. Desde antes de você lembrar, e depois que você esqueceu. O ar pareceu pesar. Lucas sentiu um leve desconforto. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha familiaridade. Você está falando como se me conhecesse. O homem caminhou lentamente até a árvore. Passou a mão sobre o símbolo. Com respeito. Quase com reverência. Eu não apenas te conheço, eu esperei por você. Um arrepio percorreu o corpo de Lucas. Esperou, por quê? O homem suspirou levemente. E então disse.
Porque algumas promessas não podem ser esquecidas, sem que algo se perca no caminho. Lucas sentiu o peito apertar. Promessas. As cartas. O jardim. Tudo parecia conectado. Mas ainda incompleto. Que promessas? Insistiu. O homem olhou para Helena. E por um instante, houve um silêncio carregado de significado entre eles. Como se compartilhassem algo que Lucas ainda não podia acessar. Você prometeu voltar, disse o homem, finalmente. O coração de Lucas disparou. Voltar, para quê? Para terminar o que começou. O mundo pareceu girar lentamente. Lucas levou a mão à cabeça. Era demais. Informações demais. Sentimentos demais. Eu não lembro de nada disso. E não era para lembrar, ainda. Lucas respirou fundo, tentando se manter firme. Então por que agora? O homem deu um passo à frente. Seus olhos fixos nos de Lucas. Porque o tempo se cumpriu. Silêncio. Denso. Profundo. Lucas olhou novamente para Helena. E dessa vez, havia algo diferente nela. Uma mistura de esperança e medo. O que a gente não terminou? Perguntou ele, com a voz mais baixa. Helena fechou os olhos por um instante. E quando os abriu, havia emoção neles. Mais intensa do que antes. Nós prometemos ficar juntos, apesar de tudo. Lucas sentiu o coração apertar com força. E o que aconteceu? Ela respirou fundo. Como se reunir coragem fosse necessário. Nós fomos impedidos. O homem assentiu levemente. E essa interrupção criou um ciclo. Um ciclo? Lucas olhou de um para o outro, tentando entender. De reencontros, sem conclusão, explicou o homem. Em outras vidas, completou Helena, suavemente. O silêncio tomou conta do jardim novamente. Mas agora, não era vazio. Era revelação. Você quer dizer que isso já aconteceu antes? O homem respondeu. Muitas vezes. Lucas deu um passo para trás. O impacto daquilo era grande demais. Isso não pode ser. Pode, disse Helena, com firmeza suave, porque você sempre me encontra. O olhar dela era intenso. Cheio de verdade. E eu sempre te reconheço. Lucas sentiu algo dentro dele quebrar. Ou talvez, se abrir. Então por que nunca ficamos juntos? Helena abaixou o olhar. E pela primeira vez, a dor apareceu claramente. Porque algo sempre nos separa, antes do tempo certo. O vento soprou mais forte. As folhas ao redor se moveram. E de repente, uma nova onda de sensação invadiu Lucas. Mais forte do que todas as anteriores. Ele fechou os olhos. E viu. Uma cena. Mais clara. Mais intensa. Ele, em outra época. Vestindo roupas antigas. Correndo. Desesperado. E então, Helena. Mais jovem. Chorando e sendo levada. Por alguém. Lucas abriu os olhos abruptamente. Ofegante. Não, murmurou. Helena o observava com emoção. Você está começando a lembrar. Lucas passou a mão pelo rosto. Ainda sentindo o impacto. Eu vi você, sendo levada. Ela assentiu. Foi assim que nos separaram. O homem deu um passo à frente. E é isso que precisa ser compreendido, e transformado. Lucas olhou para ele. Transformado como? O homem respirou fundo. E disse, com firmeza. Desta vez, você precisa escolher diferente. O silêncio caiu novamente. Mas agora, havia um peso maior. Uma responsabilidade. Lucas sentiu.
No fundo da alma que aquilo não era apenas uma história. Era uma chance. Talvez, a última. E em algum lugar dentro dele, uma certeza começava a nascer. Desta vez, ele não iria perder Helena novamente. Capítulo 6 – A escolha que separou destinos. O ar no jardim parecia mais pesado. Como se o próprio tempo tivesse parado, esperando. Lucas ainda sentia o impacto da visão. Seu coração batia descompassado. A imagem de Helena sendo levada não saía da sua mente. Não era apenas algo que ele viu. Era algo que ele sentiu. Como se tivesse vivido. Como se tivesse falhado. Quem fez aquilo? Perguntou, com a voz baixa, quase falhando. O homem mais velho se aproximou lentamente. Seus passos eram calmos, mas carregados de significado. A resposta não é tão simples quanto parece, disse ele. Lucas franziu a testa. Alguém levou ela, isso é simples. Helena olhou para Lucas com uma expressão diferente. Mais profunda. Mais dolorosa. Não foi apenas alguém, disse ela suavemente. Lucas a encarou. Então me diz, quem foi? Silêncio. O vento passou entre as árvores. As folhas se moveram, como se o jardim também reagisse. E então? O homem respondeu. Foi uma escolha. Lucas congelou. Como assim, uma escolha? O olhar do homem se fixou nele. Firme. Direto. Sua escolha. O mundo pareceu desaparecer por um instante. Lucas deu um passo para trás. Não, isso não faz sentido. Faz mais do que você gostaria, respondeu o homem. Lucas passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu jamais faria isso. Nesta vida, talvez não. Aquelas palavras atingiram como um golpe. Lucas olhou para Helena, desesperado por uma negação. Mas ela não negou. Seus olhos estavam cheios. Mas não de acusação. De compreensão. E isso doía ainda mais. Me conta, disse Lucas, com a voz trêmula, o que eu fiz? O homem respirou fundo. E então? Estendeu a mão em direção à árvore. Toque novamente. Lucas hesitou. Mas algo dentro dele sabia. Que não havia mais volta. Ele se aproximou. E colocou a mão sobre o símbolo. No instante em que tocou, o mundo mudou. Dessa vez, não foi uma imagem fragmentada. Foi uma memória completa. Viva. Intensa. Ele estava lá. Em outra época. Outro corpo. Mas, era ele. Vestido com roupas antigas, elegantes. O jardim era o mesmo. Mas mais novo. Mais vivo. E Helena estava ali. Sorrindo. Radiante. Segurando suas mãos. Promete que nada vai nos separar? Ela perguntou, com os olhos brilhando. Ele, ou melhor, Lucas de outra vida, segurou o rosto dela com carinho. Nem o tempo, nem ninguém. Mas então. Passos. Firmes. Autoritários. Um homem surgiu. Mais velho. Com olhar rígido. Frio. Isso termina agora, disse ele. Helena se encolheu levemente. Lucas sentiu o corpo tensionar. Ela não vai com você, respondeu, firme. O homem deu um sorriso irônico. Ela não tem escolha. Lucas olhou para Helena. Confuso. O que ele quer dizer? Helena desviou o olhar. E naquele instante, algo mudou. Lucas, ela disse, com a voz baixa, eu não te contei tudo. O coração dele apertou. Conte o quê? Silêncio. Pesado. Difícil. Minha família,
prometeu meu casamento. O mundo pareceu parar. O quê? Antes de te conhecer, ela continuou, eu já estava destinada a outro. A dor foi imediata. Intensa. E você nunca me contou? Eu não queria te perder. Lucas sentiu a emoção crescer dentro dele. Confusão. Amor. Raiva. Tudo ao mesmo tempo. Então tudo isso era mentira? Não. Helena respondeu, com lágrimas nos olhos, o que eu sinto por você é real, sempre foi. Mas o homem interrompeu. Chega. Ele deu um passo à frente. Você já brincou demais com o destino. Lucas sentiu algo dentro dele quebrar. Ele olhou para Helena. Depois, para o homem. E então, tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Se isso é verdade, então talvez nunca tenha sido para ser. Helena congelou. Não. Lucas. Mas ele se afastou. Um passo. Depois outro. Mesmo com o coração gritando para ficar. Eu não posso lutar contra algo que já estava decidido antes de mim. Você pode. Ela disse, desesperada, o amor é maior que isso. Mas ele não conseguiu. O medo. A dor. A dúvida. Foram mais fortes. Ele virou as costas. E foi embora. Deixando Helena sozinha. Sendo levada chorando. Chamando por ele. Lucas. A cena se dissolveu. O presente voltou. Lucas tirou a mão da árvore abruptamente. Respiração acelerada. Olhos marejados. Não, sussurrou. A dor era real. Crua. Profunda. Fui eu, disse, quase sem voz, eu fui embora. Helena o observava. Com lágrimas silenciosas. Você não ficou. Lucas levou a mão ao peito. Eu te abandonei. O homem assentiu. Sem julgamento. Apenas verdade. Não foi o destino que separou vocês. Silêncio pesado. Foi o medo. Lucas fechou os olhos. Sentindo tudo. Cada emoção. Cada escolha. Cada consequência. E pela primeira vez, ele entendeu. É por isso que a gente nunca consegue ficar junto. Helena deu um pequeno passo à frente. Sua voz suave. Mas firme. Porque você sempre vai embora antes de lutar. As palavras não foram duras. Mas foram profundas. Lucas abriu os olhos. E algo havia mudado. Dessa vez ele sabia. A história não era sobre o passado. Era sobre agora. E a escolha ainda estava em suas mãos. Capítulo 7 – Quando o amor escolhe ficar. O silêncio no jardim nunca pareceu tão intenso. Mas agora, ele não era vazio. Era decisão. Lucas ainda sentia o peso da memória. A dor da escolha que fez. A imagem de Helena sendo levada, ecoava dentro dele como um chamado que atravessava o tempo. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ele não estava perdido. Ele estava consciente. Lucas abriu os olhos lentamente. O ar entrou mais firme em seus pulmões. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele não estava confuso. Ele estava decidido. Seus olhos encontraram Helena. Ela ainda estava ali. Diante dele. Não mais como uma lembrança distante. Mas como uma presença real. Esperando. Sempre esperando. Eu entendi, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Helena o observou em silêncio. Havia esperança, mas também medo. Eu fui embora, continuou Lucas, não porque não te amava. Ele respirou fundo. Mas porque tive medo de lutar. As palavras saíram com verdade. Sem defesa. Sem fuga.
Apenas consciência. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Mas, dessa vez, não era apenas tristeza. Era alívio. Eu esperei tanto por você dizer isso, sussurrou ela. Lucas deu um passo à frente. E dessa vez, nada o impediu. A energia entre eles ainda estava ali. Mas mais suave. Menos rígida. Eu não posso mudar o que aconteceu, disse ele, mas posso escolher diferente agora. O vento soprou suavemente. Como se o próprio jardim reagisse. Como se aquele momento fosse importante. Mais do que parecia. E o que você escolhe? Perguntou o homem, ao fundo. Lucas não desviou o olhar de Helena. Eu escolho ficar. Silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado. Como se o universo inteiro estivesse ouvindo aquela resposta. Helena respirou fundo. Seus olhos se encheram de luz. Mesmo sem saber o que vai acontecer? Lucas sorriu de forma leve. O amor nunca foi sobre garantias, foi sobre escolhas. Ela fechou os olhos por um instante. Como se sentisse aquelas palavras profundamente. E então, deu um passo à frente. A distância entre eles desapareceu. Lucas levantou a mão lentamente. O coração acelerado. Mas, dessa vez, sem medo. Quando seus dedos tocaram os de Helena, aconteceu. Não houve barreira. Não houve separação. Apenas encontro. Um calor suave percorreu todo o corpo de Lucas. Uma sensação de completude. Como se algo dentro dele finalmente tivesse voltado ao lugar. Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro. Inteiro. Você conseguiu, disse ela, emocionada. Lucas a olhava como se, finalmente, pudesse vê-la de verdade. Não apenas com os olhos, mas com a alma. Eu sempre consegui, respondeu ele, eu só não sabia. O homem observava em silêncio. Mas, pela primeira vez, havia um leve sorriso em seu rosto. O ciclo foi quebrado, disse ele. Lucas olhou para ele. O que isso significa? O homem caminhou até eles. Parou ao lado da árvore. Significa que o amor de vocês não está mais preso ao passado. Helena apertou suavemente a mão de Lucas. Significa que agora, podemos viver. Lucas franziu levemente a testa. Mas você, ele hesitou, você não estava, entre mundos? Helena sorriu com delicadeza. Eu estava esperando. Esperando? Por você escolher ficar. O coração de Lucas acelerou. E agora? Ela olhou ao redor. O jardim parecia diferente. Mais luminoso. Mais vivo. Agora, eu posso seguir com você. O ar ficou mais leve. Como se algo tivesse sido liberado. Como se uma promessa antiga tivesse finalmente sido cumprida. Lucas sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Mas, ao mesmo tempo, algo ainda precisava ser dito. Ele olhou para o homem. E você, quem é? O homem sorriu. Mas não respondeu diretamente. Apenas alguém que cuida das histórias que ainda não terminaram. Lucas assentiu lentamente. Como se, dessa vez, não precisasse de mais explicações. O homem começou a se afastar. Mas antes de sair completamente, disse: lembrem-se, o amor não é apenas encontrar. É escolher, todos os dias. E então, ele desapareceu entre as árvores. O jardim ficou em silêncio novamente. Mas agora, era um silêncio de paz. Lucas olhou para Helena, ainda segurando sua mão. Isso é real? Ela sorriu. Mais do que qualquer outra coisa. Ele riu, leve. Então, o que acontece agora? Helena deu um pequeno passo ao lado dele.
Agora, nós vivemos a história que antes não tivemos coragem de viver. Lucas olhou ao redor. O jardim. A árvore. O símbolo. Tudo ainda estava ali. Mas agora, não era mais um lugar de espera. Era um lugar de recomeço. Ele voltou o olhar para Helena. E, com suavidade, disse: Eu te procuraria em todas as vidas. Ela sorriu. E eu sempre encontraria você. O vento soprou mais uma vez, levando consigo o que já não precisava ficar, e deixando apenas o que sempre foi verdadeiro: o amor. Porque algumas histórias não são escritas para terminar. São escritas para ensinar que quando o amor é verdadeiro, ele não desiste. Ele espera. Ele aprende. E no momento certo, ele escolhe ficar. Porque quando duas almas estão destinadas, o tempo pode separar, a vida pode testar, mas o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta, e, desta vez, escolhe ficar. E se essa história tocou o seu coração? Talvez não seja apenas uma coincidência. Talvez seja a sua alma, lembrando de algo que já viveu. Se você acredita que o amor atravessa o tempo, curta este vídeo para que mais pessoas possam sentir essa mensagem. E se inscreva no canal. Porque ainda existem muitas histórias de vidas passadas esperando para serem lembradas. E também resumos de livros que revelam os mistérios da alma, do destino e dos reencontros que nunca são por acaso. Nos vemos na próxima história.